programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom e você deve estar estranhando o cenário diferente, tudo um pouco diferente hoje. Eu quero começar o programa agradecendo ao professor Ricardo Lengruber por ter me cedido o espaço dele aqui, que é um espaço um pouco maior, mais ventilado, e também porque hoje estamos fazendo um programa especial, hoje, na verdade, semana que vem também, para poder falar sobre essa questão toda do coronavírus. Então, seria necessário, eu quero agradecer à Secretaria de Saúde que nos cedeu 4 profissionais para que a gente possa fazer um trabalho de esclarecimento da população, e por isso hoje, excepcionalmente, também na semana que vem, estamos gravando, sendo franco com vocês de casa, nós estamos gravando os 2 programas hoje, porque temos que dar exemplo também, vamos ter que interromper o programa durante algum tempo, vamos reprisar esses programas que são de utilidade pública e eventualmente alguns outros mais antigos, mas temos que fazer a nossa parte. E eu agradeço muito à Secretaria de Saúde por ter cedido profissionais para poderem passar essa informação para o pessoal de casa, esclarecer um período que a gente está tendo muita fake news, muita notícia equivocada, e temos que realmente cuidar da parte de comunicação. Informações corretas salvam vidas e também podem custar vidas. Então, é para isso que estamos aqui nos reunindo hoje, e por isso estamos fazendo o programa hoje num formato um pouco diferente. Eu quero agradecer também, hoje vou recorrer ao papelzinho, que são muitas pessoas, né? A Ariadna Eringer, subsecretária aqui de Atenção Básica da Prefeitura, que vai conversar também agora junto com o Fabiola Braspena, subsecretária de Vigilância e Saúde, que são o nosso programa de hoje, para justamente falar um pouco sobre essa parte de prevenção. Meninas, obrigado de verdade por terem aceitado o convite, sempre um pouco em cima da hora. Agradeço muito a presença de vocês e queria abrir espaço para que vocês possam falar para o pessoal de casa tudo que pode ser feito de útil nesse momento para a gente contribuir para a prevenção, para essa curva não se acentuar demais. E também, se vocês se sentirem à vontade já para falar sobre isso, informações erradas que vocês têm visto circular. Vamos tentar começar passando um pouquinho a limpo isso. O que é útil, o que pode ser feito, o que não pode, o que não deve ser feito, o que é lenda, o que é verdade. Quem começa primeiro? Muito obrigada pelo convite, né, de a gente participar. É sempre uma oportunidade, um programa com audiência, para que a gente possa esclarecer a população, trazer esse grave problema de saúde pública, né, uma emergência em saúde pública, mais uma, né, que estamos vivenciando aqui no município e todo mundo, né, uma pandemia. E queria, assim, dizer que acho que hoje Friburgo ainda se encontra, né, no que a gente chama mais tecnicamente de nível 0 de ação, ou seja, a gente ainda não tem nenhum caso positivo. Entendemos que isso vai acontecer, né? Não estamos aqui na ilusão de que a gente não vai ter nenhum caso, mas a gente pode fazer várias ações para que a gente minimize. A Prefeitura já instaurou o Comitê Operativo de Emergência em Saúde, né, o COI. Estamos tendo reuniões diárias, né, inclusive agora também encaminhando a necessidade do afastamento. Essas reuniões acontecerão à distância, mas diariamente, né, em horário definido, e esses assuntos vêm sendo pautados, inclusive esses decretos que vêm saindo praticamente diariamente, também estão saindo por demanda do COI. E nessa demanda, assim, hoje, para a população, o que a gente pede, apesar de muito delicado, né, e de ser muito... a gente já preocupado com né, com esse pós-momento de emergência, é que as pessoas, de fato, respeitem e fiquem em casa, né? Aqueles que ainda estão trabalhando, a gente vê que diariamente esses serviços vão sendo paralisados, numa tentativa da gente mitigar esse problema, da gente diminuir o número de casos o máximo e estender essa curva, né? De estender essa transmissão o mais tempo possível para que a gente possa acolher e atender a demanda que aparecer, especialmente na rede hospitalar, tanto pública quanto privada, né? Acho importante, né, Fabiola, a gente deixar claro para o pessoal de casa que a gente está gravando o programa no dia 20 de março. Evidentemente, esses dados, esses números podem mudar à medida que o programa for sendo reprisado, eles já podem não estar correspondendo à realidade, mas a gente está fazendo um retrato aqui desse momento que estamos vendo durante essa gravação aqui. Quer dizer, Friburgo, nesse momento que a gente grava, tem 24 casos suspeitos. Já atualizamos hoje, exatamente, para 37 casos suspeitos e já saíram 9 resultados, felizmente todos negativos. De qualquer forma,
como existe a suspeita que demora um tempo, qual é o tempo que demora para esse resultado sair? Então, esse resultado, a gente encaminha essa amostra à Secretaria de Estado, que encaminha a Fundação Oswaldo Cruz, né? Essa descentralização ainda não aconteceu em plenitude e acaba que os exames se acumulam na Fundação, né? Porque é a referência hoje estadual no caso do Rio de Janeiro. E aí esse exame, né, que inicialmente demorava 48, 72 horas, a gente tem percebido que tem demorado um pouco mais, até uma semana, às vezes até um pouco mais, para a gente ter a resposta. O que significa que a gente, na verdade, não tem... A gente tem que se equilibrar entre ignorar o problema e a histeria, né? É a zona da maturidade, vamos dizer assim, a zona em que a gente responde de forma objetiva ao problema, sem cair em histeria e sem cair também no risco de ignorar o risco, né? Ignorar o problema. Quando a gente fala que tem 37 casos suspeitos, evidentemente, não temos nenhum caso confirmado, mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que algum desses casos, ou eventualmente alguns desses casos, testem positivo. Quer dizer, temos que agir, tem sempre um delay, né? A gente tem sempre um atraso. A vigilância, ela trabalha exatamente assim, né? O caso suspeito para a vigilância já é considerado como se positivo fosse. As ações são desencadeadas como ele fosse positivo, porque hoje o resultado do exame é simplesmente para fins epidemiológicos, né? Para a gente saber se tem circulação de vírus, aonde está circulando esse vírus, né? Para tentar bloquear. Mas o resultado do exame, ele não vai, ninguém vai aguardar o resultado sair para fazer as ações cabíveis, né? O monitoramento para aquele que está em casa, o acompanhamento clínico de quem está internado, isso independe de resultado, né? Então, o caso suspeito, ele é tratado como se ele fosse positivo. O viés da atenção básica, Ariadna, como é que vocês respondem a esses casos suspeitos? Na verdade, sim. Como a Fabíola mesmo colocou, a gente atua em cima do caso suspeito. Então, hoje, apesar de a gente estar num cenário zero dentro dessa epidemia, a gente já está tomando algumas ações e algumas medidas entrando nas outras fases. Por que a gente tem feito isso? A gente tem feito mesmo para a gente tentar achatar o máximo possível essa curva, para dar tempo da gente se preparar para uma situação epidemiológica mais crítica, que a gente espera que não venha, mas pode acontecer. Então, é isso que a gente tem feito. O que a gente faz na atenção básica? A gente tem, hoje, por exemplo, a gente finalizou uma resolução junto com a equipe da saúde, que foi um ato do secretário, onde a gente suspendeu uma série de procedimentos ambulatoriais, consultas ambulatoriais e também procedimentos cirúrgicos, procedimentos de unidades hospitalares. Para quê? A fim realmente de evitar com que as pessoas circulem nas ruas. Então, aqueles procedimentos eletivos que hoje eles não são considerados urgências ou prioridade, eles vão ser adiados. Então, é isso que a atenção básica tem feito, mas não de uma forma isolada. A atenção básica ela faz parte de uma rede de atenção à saúde. Então, todas as ações da atenção básica elas estão integradas às ações das outras unidades, dos outros níveis de atenção. Eu acho que uma coisa que a Fabíola colocou que é super importante, a gente tem um grande desafio, que é enfrentar essa pandemia mundial com o Sistema Único de Saúde, que para a gente tem vantagens e desafios. A vantagens é que a gente tem alguns serviços muito fortes e muito bem estruturados, como, por exemplo, a vigilância em saúde, que faz com que a gente starte algumas ações muito mais rápidas do que outros países, por exemplo. E o outro grande desafio, né, essa é a vantagem, o grande desafio é porque é um sistema integral. Além dele ser universal, ele tem o princípio da integralidade. Então, na atenção básica, por exemplo, a gente tem que olhar as ações de enfrentamento ao Covid, mas, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer das grávidas, eu não posso esquecer das crianças, eu não posso esquecer das pessoas que têm doenças crônicas que podem descompensar em algum momento, não posso esquecer da saúde mental. Então, assim, é olhar com muita responsabilidade. Transmissíveis, né? A gente não pode parar um tratamento de Exatamente. tuberculose, de hanseníase, de HIV. Né? Então, assim, é olhar para esse território com muita responsabilidade. A gente sabe que tem que realizar algumas ações importantes de enfrentamento ao Covid, mas, ao mesmo tempo, olhando a integralidade, o que a gente não pode deixar de fazer. Quer dizer, vocês têm que ver tudo que pode ser adiado, Exatamente. tudo que pode ser reduzido nesse instante. Exatamente. Obviamente, isso é frustrante para quem está um tempão esperando uma cirurgia eletiva, por exemplo. A gente, no programa que vai ao ar na semana que vem, a gente vai falar com o cirurgião também do Hospital Raul Sertan, que é o Dr. Zé Cláudio, diretor médico,
Eu acho que ele vai poder explicar um pouquinho também como vai ser feito para tratar essa demanda reprimida, mas acho que de antemão a gente já pode deixar claro aqui que vai haver um compromisso e um esforço para que exames que tiveram que ser adiados, consultas e mesmo cirurgias sejam normalizados a partir do momento que não houver mais esse risco, né? Porque, inclusive, eu acho que uma preocupação grande, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas da sua área específica, de tentar assegurar que as pessoas não adoeçam de outras causas. Né? Para justamente não terem que ir ao hospital, que naturalmente é um local um pouco mais exposto, né? E também porque fragiliza. Qualquer coisa que diminua o sistema imunológico expõe a pessoa a riscos maiores. Né? Se vocês quiserem falar um pouco sobre essa questão das outras doenças que a gente também está lidando. Acho que talvez um pouco mais a área da Fabíola, mas com sarampo, com dengue, com influenza e com outras situações que podem complicar um quadro, eventualmente, de Covid. Né? Porque o Brasil tem trabalhado com essa hipótese de duplo contágio. Co-infecção, né, Co-infecção. que a gente chama, que a pessoa pode ser infectada ao mesmo tempo por mais de uma doença, né, infecciosa. Nós temos essa questão, né, nesse momento, especialmente esse período, a gente tem uma preocupação muito grande, além do sarampo, que já é uma doença instalada, essa sim já é um problema, né? A gente tem aí já 17 casos positivos, com vários em investigação, ainda um grande desafio, que é terminar de vacinar a população-alvo. Mas qual é a população-alvo, desculpa? A população-alvo vai de 6 meses de vida a 59 anos de idade, e ao fim da campanha, essa idade retorna a 49 anos. Que era a idade inicial de vacinação. Né? Então, a gente está chegando aí ao fim da campanha e retorna para essa idade até 49 anos, que é a população fértil, né? Considerada a população fértil. Eu estou nesse grupo, ainda não fui vacinado. Vocês recomendam nesse momento que a pessoa vá procurar a vacina? Aonde? De que forma? Eu estou perguntando até para mim. Isso. Essa vacina ela continua disponível, sim. É uma questão até de dilema, né, que a gente vive, porque a gente também não pode abandonar, porque é um outro problema que tem acontecido, não com a mesma intensidade do coronavírus, mas tem lá a prevenção. Né? Então, a pessoa não pode deixar de procurar pelo risco de ter doença, e também é uma doença grave, uma doença séria, também, né? Que pode matar. Sim. A gente teve, há décadas atrás, muito óbito por sarampo, especialmente em crianças. Envolve né? muito sofrimento também. Né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento ao sarampo também. Mas a gente entende que hoje algumas unidades já lidam dessa forma, né, de restringir o número de pessoas diariamente para que a gente possa evitar as aglomerações que hoje estão condenadas em relação ao Covid. Né? Então, é um grande dilema. A gente precisa vacinar, mas tem a questão da aglomeração. Um né? método de bom senso. Quer dizer, se a pessoa está querendo vacinar, chega lá e vê uma aglomeração, não deixa para outro dia. Mais ou menos isso. Né, respeitar a distância na fila. Onde está disponível a vacina do sarampo? Então, hoje na rotina a gente tem na unidade de Olaria, né, no Tunicaçuga, na unidade Silva Henrique Brown, do centro, né, o posto do Suspiro, e em São Geraldo, né, na unidade básica de São Geraldo. Tem horário? Sim, a unidade de São Geraldo ela é terça e quinta, de 8 às 17 horas. A unidade de Olaria, Tunicaçuga e Silva Henrique Brown, de 8 às 17. De segunda a sexta. De segunda a sexta. No entanto, até mesmo para a gente tentar evitar aglomerações, a gente está trabalhando com senha. Então, assim, Silva Henrique Brown, a gente já está trabalhando com senha há um período, já há um tempo, de forma com que as pessoas peguem sua senha, possam ir para casa e retornem depois, para a gente evitar essa aglomeração de pessoas. A pessoa passa lá cedo, pega a senha, vocês estão distribuindo quantas por dia, tem ideia? Silva Henrique Brown, a gente distribui em torno de 180. Depende. Por quê? Porque só distribui a senha mediante já uma avaliação da caderneta. Então, quando avalia, vê que é criança e são várias doses a serem vacinadas, a pessoa recebe uma senha. Quando é um adulto, a vacinação é mais rápida. Então, é em torno de 160 a 180 senhas. Adulto, por exemplo, eu não lembro se tenho caderneta de vacinação, não saberia onde encontrar a minha. Não tenho cartão do SUS, tem que fazer o cartão do SUS, não tem? Tem que fazer o cartão do SUS. Existe um aplicativo muito interessante que é o Meu DigiSUS. Pode baixar em qualquer celular, smartphone, você baixa o aplicativo com o seu CPF, ele já te dá o número do cartão SUS. Porque hoje, por mais que algumas pessoas falam, eu não utilizo o SUS, mas se ele tem um plano de saúde privado, é exigência da ANS ter o cartão nacional do SUS, cartão nacional de saúde. Então, você já tem o seu número. E aí, com o Meu DigiSUS, você consegue ver o seu número e a sua carteirinha digital. Alguns planos de saúde já colocam esse número na própria carteirinha, né? Então,
as pessoas que têm convênio ou que já tiveram algum dia uma atenção, um atendimento no SUS, ele já possui. Então, grande parte da população já tem esse número, né? Muitas vezes mesmo Às sem vezes saber, não né? acha, não localiza o papel, mas pode pegar a segunda via dentro da unidade de saúde no momento da vacinação. E ele já tem um histórico de vacinação através desse número, não? Então, a gente começou recentemente a informatizar as salas de vacina. Então, hoje, a gente está lançando as vacinas que são administradas. Daqui a uns anos, a gente já vai ter o histórico de todos os usuários em relação à sua caderneta vacinal. Então, assim, hoje, você recebeu uma vacina, vai ser lançado, e quando você baixa o aplicativo, você vê no aplicativo que aquela dose foi feita. O aplicativo, ele, por exemplo, ele consegue ver se você tem um exame agendado no SUS. Então, ao invés de precisar ir ao posto, ver se a regulação autorizou aquele exame, no aplicativo você consegue ver. Você consegue ver as consultas que estão agendadas, os procedimentos agendados, as vacinas realizadas. Consegue até ver as medicações retiradas na farmácia popular. Então, se a pessoa é hipertensa, por exemplo, toma losartana e adquire na farmácia popular, está escrito ali qual foi a última vez que você adquiriu na farmácia popular. Então, assim, é um aplicativo extremamente interessante. E é Qual é o nome gratuito, mesmo? né? Meu de Jesus. É um Meu Deus. aplicativo do Isso. Ministério da Saúde, né? Ele é oficial. É. O SUS é fantástico, né? O É SUS, ele fantástico. tem, nesse período de crise, assim, acho que ele tem... A França, né, falou sobre isso, né? Sobre a importância do sistema de saúde. Eu acho que o Brasil, nesse aspecto, está dando uma aula para o mundo, né? Sim. O Sistema Único de Saúde, ele é copiado mundo afora, né? É um grande desafio ainda conseguir implementá-lo como ele está na lei, mas é um modelo copiado mundo afora. Eu vou interromper a gente brevemente para poder fazer o nosso único intervalo. Acho que no segundo bloco a gente pode falar um pouquinho também sobre o desafio da influenza, né, que acho que é uma questão iminente. Você já falou das senhas, de repente é um indicativo do que pode vir a acabar acontecendo. Enfim, espero que vocês continuem com a gente. O intervalo é rapidinho, temos muito assunto, muita informação a passar aqui, a dividir com vocês, porque é um momento também de que a informação correta, e a gente está tendo esse privilégio aqui hoje, faz muita diferença. Então a gente já volta rapidinho, até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Amigos, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco, infelizmente o último bloco, hoje recebendo aqui profissionais, hoje na semana que vem, profissionais cedidos pela Secretaria de Saúde para poder prestar atenção, para poder prestar informações para a gente, a Fabíola Braspena, subsecretária de Vigilância e Saúde, e a Ariadna Eringer, subsecretária de Atenção Básica, hoje aqui com a gente. A gente encerrou o primeiro bloco falando sobre a questão da influenza, que acho que é um desafio que a gente vai ter, até pela possibilidade das duas doenças conviverem, enfim, é uma realidade própria do Brasil, né? Então, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho. Houve muitas informações desencontradas nos últimos dias, algumas pessoas dizendo que a vacinação poderia ser adiada, e logo depois eu vi comunicados de que não, de que é necessário que seja feita, mas seja feita com critérios, porque, enfim, é delicado. É um momento delicado que você não pode deixar de vacinar, e também não pode envolver aglomerações, tem que ser responsável, até porque, como a gente estava falando, se a pessoa contrai H1N1, provavelmente vai ter que se tratar no hospital, acaba se expondo, de repente, ao Covid. Então, queria que vocês pudessem dar uma explicação do que o pessoal de casa pode esperar. Naturalmente, esse programa ainda vai estar passando quando isso talvez já esteja acontecendo. Sim. Então, o que a gente pode dizer para o pessoal de casa em relação à influenza, H1N1, a vacinação, a campanha de vacinação que geralmente acontece todos os anos? A campanha ela vai iniciar a partir do próximo dia 23, né, na segunda-feira, e ela tem uma divisão já feita pelo Ministério da Saúde do público-alvo, né? É uma vacina que ela não é para a população em geral. Pelo SUS, a gente tem os públicos-alvos para vacinação, e ela vai iniciar esse ano pelos idosos e profissionais de saúde, entendendo que hoje são os mais suscetíveis, inclusive à infecção do Covid. Mas a gente, como você mesmo disse, a gente tem um dilema, né? Que é vacinar os idosos no momento que a gente está implorando para que eles permaneçam em casa, uma vez que eles hoje são a grande vítima, né, desse vírus mundo afora. A gente vê aí o alto índice de acometimento em pessoas idosas.
E aí a gente quer proteger, mas ao mesmo tempo precisa proteger também para a influenza. A influenza, né, o H1N1, H3N2, o influenza B, que são os componentes dessa vacina, eles são também graves, né, eles já tiraram muitas vidas antes da vacina. E ele realmente tem um poder mais letal do que o coronavírus. Então, a gente também não pode deixar de vacinar o público também, a fase idosa. Então, nós vamos iniciar pelos idosos, nós vamos oferecer, né, uma estratégia de vacinação, inclusive de local aqui no centro da cidade, exclusivo para vacinação de idosos. Nas outras UBSs, né, tentar, de alguma forma, separar essa fila. Para profissionais de saúde, para evitar que eles compareçam ao posto, nós vamos, como fazemos todo ano, né, liberar as vacinas para que sejam feitas dentro dos hospitais. Para o pessoal de saúde. O mais rápido possível, logo no início da campanha, para evitar que eles tenham que ir ao posto, né? Então, hoje a intenção é que menos pessoas possam ir ao posto possível para evitar as aglomerações. E o idoso, aqui no centro da cidade, por exemplo, a gente não vai fazer a vacina dele no Silva Henrique Browne. A gente vai fazer a vacina dele no centro de convivência, que hoje está fechado para suas atividades, mas que vai se tornar ali um grande posto de vacinação do idoso. No Clube do Xadrez? No Clube do Xadrez, né? Então, a gente está prevendo uma equipe um pouco maior do que a da unidade de saúde, para que a gente possa atender com mais celeridade e que ele fique menos tempo aglomerado ali em fila. E para isso a gente conta muito com o apoio dos próprios idosos, né? A vacina ela vai continuar, ela vai iniciar dia 23 de abril e ela vai até 22 de maio. 23 de março, né? E vai até 22 de maio. Então, a gente precisa entender que não adianta ir todo mundo no mesmo dia. Nós não vamos poder permitir que as filas fiquem muito cheias. A gente vai precisar respeitar uma distância entre as pessoas, né? Então, que na segunda-feira não precisa ir todo mundo, porque na terça vai ter, na quarta vai ter, e assim até dia 22 de maio. Vocês estão pensando em distribuir senha também, não? Então, a gente organizou de forma com que essa vacina, a gente coloque essa vacina em mais de uma unidade. Serão 12 unidades de saúde da família, que são aquelas unidades menores dos bairros, realizando vacinação. O centro de convivência, que é o antigo Clube Xadrez, mais unidade básica de Olaria, a Tunicaçuga, mais o Valdir Costa Conselheiro, São Geraldo, e o Silva Henrique Browne vacinando profissionais de saúde. Então, são várias unidades vacinando ao mesmo tempo. A gente tem uma orientação, a gente vai passar orientação para os funcionários que evite aglomeração. Então, assim, cada unidade vai trabalhar de uma forma específica. São Lourenço não tendo fila, não precisa distribuir senha. Outra unidade tendo fila, a gente vai garantir o distanciamento entre as pessoas e uma circulação de ar necessária para que a gente evite aí essa transmissão do Covid. Caso... 1,5 metro de distância, mais ou menos. A gente está falando 1 metro e 2 metros. Tá? E aí, se for necessário, a gente vai distribuir senha. Mas o que Fabíola colocou é super importante. Assim, a gente ficou num dilema muito grande, mas é uma determinação do Ministério da Saúde. Nós precisamos vacinar, principalmente esse público-alvo, por isso começar também com os idosos e profissionais de saúde. E aí, assim, isso vale para reforçar que não adianta o restante do público-alvo, né? As mães levarem as crianças, as gestantes, os doentes crônicos, os professores, não adianta ir agora, que infelizmente a gente vai ter que recusar. Primeiro que o Ministério ainda não mandou o estoque todo necessário para cobrir todo o público. E segundo que hoje a determinação que de 23 de março a 16 de abril, a vacina é só para idosos e profissionais de saúde. Então, esse público que a gente pede encarecidamente que aguarde a partir do dia 16, que a gente vai liberar de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, para que a gente evite transtornos dentro das unidades, aglomerações desnecessárias e que a pessoa, né, perca o seu tempo de ir à unidade, deixe de ficar em casa, como é a recomendação hoje, para tomar uma vacina que ainda não é o momento. Naturalmente, eu me coloco à disposição também para ajudar nessa divulgação, no espaço que tem no Jornal Voz da Serra, a gente já está fazendo nossa parte aqui também, é um momento que a gente precisa contar com a maturidade da população, né? Imagino que vocês devem estar lidando com o maior desafio que já tiveram até hoje na profissão de vocês, porque não é tão simples quanto ficar em casa. Sim. Vamos ter que sair de forma ordenada, de forma controlada, para poder se imunizar também com relação à gripe. Sim. Então, é um momento que demanda união, demanda esclarecimento, demanda informações corretas e maturidade, sobretudo. E que outros países não viveram, né? Isso é um desafio para o Brasil, uma vez que outros países não fornecem pela rede pública a vacina. Né? Então, é um desafio a mais, é um bom desafio, né? A gente está protegendo contra outra doença, mas nesse momento crítico,
onde a gente precisa evitar as aglomerações. E acaba protegendo contra a Covid também, né? Sim. Porque à medida que as pessoas... Isso acho que vale, Márcio, que você falou é muito importante, porque a gente já ouviu, e aí vem as questões da desvantagem das redes e das conversas, né? Dizer que a vacina do influenza protege para o coronavírus, né? Que ela vale também para o coronavírus. Isso não é uma verdade, né? Ela é uma vacina que protege contra a influenza A, o H1N1, o H3N2, o influenza B, mas ela não ainda confere, né, proteção para o coronavírus. A gente quer evitar e proteger para que a pessoa não tenha uma co-infecção ou não tenha um H1N1, que hoje é tão grave ainda, né? Eu acho que eu me expressei mal, mas foi ótimo você dizer isso, porque na verdade eu quis dizer que quando a gente evita que ela contraia a gripe, a gente a protege de ir para o hospital. É isso que eu estou querendo dizer. A importância de você não contrair outras doenças nesse momento, de preservar, não só de ficar em casa, mas de se preservar, de se expor a outras doenças, te conserva em casa. E é importante assim, que a população não se deixe levar por essa informação de que essa vacina também protege para o coronavírus, e às vezes até na rede privada, alguma propaganda falsa. Então, se atente para isso. A gente ainda não tem, a nível de mundo, né? A gente ainda não tem, as vacinas ainda estão em pesquisa. Mesmo que já tivesse hoje algum país anuncie, conseguimos a vacina, ela precisa ser testada em animais, depois em humanos. Quando chega ao território nacional, ela precisa ser avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para depois ser liberada. Então, a gente tem uma previsão aí que isso aconteça aí em torno de 1 ano e meio, né? Então, a gente não tem hoje a vacina, né? A gente precisa proteger para gripe, para influenza, mas ainda temos um desafio, né? E é claro, e é evidente que a gente, não deixando ninguém adoecer por H1N1, a gente libera o leito para poder cuidar dos pacientes com Covid, né? E não expõe a pessoa, de repente já está num ambiente que eventualmente pode ser um pouco mais arriscado, né? E na verdade, assim, a fala de Fabíola foi super interessante, porque a gente, além de ter o enfrentamento a essa epidemia do Covid, manter as outras ações que a gente precisa manter, realizar agora uma grande campanha, que é essa campanha de influenza, que é um desses vírus específicos, a gente tem uma questão importante, que é a saúde mental das pessoas. A principal prática recomendada nesse momento é o isolamento social. O isolamento social, ele pode sim acarretar algumas questões de saúde mental. Associado a isso, a gente tem as pessoas que são os trabalhadores que trabalham de forma informal, né, que estão deixando de trabalhar. Isso pode vir trazer também consequências à saúde mental e não só econômica. Os autônomos, então assim, não só a questão econômica, mas a questão da saúde mental. Então a gente já está pensando um pouco mais à frente, a Subsecretaria de Atenção Básica também é responsável por parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, a gente já está pensando em como enfrentar este momento de crise de saúde mental. A gente já tem visto que pessoas em isolamento social, elas podem sim desenvolver coisas ou ressaltar e assim vir à tona tendências que já, ou doenças que elas já tinham antes. Então assim, o cuidado que a gente tem que ter no cuidado dessas pessoas e também com o que a gente divulga. A gente tem visto muitos fake news. E isso faz com que as pessoas, a população, acabe entrando mais em pânico. Então, eu peço à população, eu tenho pedido não só à população, mas os profissionais de saúde, que não divulguem notícia que não seja oficial. Porque isso pode fazer com que as pessoas entrem em mais pânico ainda. A gente recomenda, sim, o isolamento social, porque ele faz-se necessário nesse momento em que a gente tem que achatar a curva, mas, assim, evitar outras propagações de que pessoas já podem ter morrido de corona, que a Secretaria de Saúde está omitindo informações e até mesmo mentindo, o que não procede. A gente tem procurado a todo momento lidar com transparência, a Vigilância em Saúde tem divulgado boletim epidemiológico segunda, quarta e sexta, para que a população fique realmente informada e a gente conta com a colaboração de todos nesse sentido. Eu acho sensacional essa preocupação. A gente tem visto que muitas empresas, até de streaming ou artistas, todo mundo tem se engajado para oferecer opções de entretenimento para quem está em casa. Claro que muitas vezes é uma promoção, mas é um jeito de apresentar o serviço, mas é um jeito muito positivo, porque dá realmente opções às pessoas. Eu até vi hoje, não lembro de cabeça, mas um site também de psicólogos preocupados justamente com pessoas que podem passar por uma crise depressiva, alguma situação mais séria por causa do isolamento. Crise de ansiedade. Ansiedade, pânico e tudo mais. Então, eu acho realmente que é mais uma das repercussões dessas notícias alarmistas que muitas vezes não ajudam em nada.
Todo mundo sabe que o número de casos vai aumentar, isso é uma questão inevitável, mas a gente pode reduzir essa curva. Todo mundo tem que saber que o problema é sério, mas também tem que entender que você ir para um supermercado ou para uma farmácia e comprar 10 litros de álcool em gel, você está se expondo, porque quem está ao teu lado não vai ter e o vírus vai circular muito mais. Então, é um momento que é curioso, porque é de pensar em si mesmo e pensar no próximo virou a mesma coisa. Você cuidar de si mesmo e cuidar do outro você está cuidando de você, se cuidar de você está cuidando do outro. Nos lembra que estamos todos interligados. Num país que está tão fraturado, vem uma situação como essa e nos mostra que a gente está interligado. A ameaça de todos e temos que nos unir, né? Eu quero deixar espaço, a gente tem ainda aí uns 3 minutinhos, eu queria deixar aberto para vocês, só também perguntando se essa questão do aplauso espontâneo que surgiu na população aos profissionais de saúde, e muito merecido, porque a ciência brasileira, os profissionais de saúde do Brasil estão realmente dando um espetáculo, são pessoas que merecem todo reconhecimento, e se isso toca vocês, se isso estimula, e abre espaço, 3 minutos, para vocês falarem o que acharem importante ou o que vier do coração. Vocês fiquem à vontade. Essa questão do aplauso, né, ontem nos gratificou muito em função de que a gente também é humano, a gente também larga a nossa família em casa. Eu hoje digo que eu ofereço um risco para a minha família, né, porque a minha casa tem 2 crianças pequenas e minha mãe idosa, e eu estou na rua, né, e a gente se expõe ao contato, às reuniões, né, e enfim. Mas que também assim, gratifica, e é um momento que a gente diz que há males que vêm para o bem, né? No momento onde a pesquisa brasileira ela foi tão atacada, né? A gente tem a oportunidade de mostrar a importância de uma fundação do Oswaldo Cruz, das universidades públicas, né? Que estão diuturnamente fazendo as pesquisas e buscando a solução para esse problema, e eu não duvido nada se as soluções saírem daqui. Né? Então, precisou acontecer essa desgraça, essa tragédia, para mostrar a importância da pesquisa, a importância da educação, né? E a importância do Sistema Único de Saúde para toda a nação brasileira, com mais defeitos de um programa jovem como ele possa existir, mas ele tem a sua força e ele está mostrando a resposta. A gente sabe que está iniciando ainda o problema, mas tenho certeza que a gente vai vencer mais uma emergência. Antes de passar para a Ariadne, né, eu quero registrar que a gente está muito bem representado por vocês duas aqui, porque além de profissionais da saúde, mulheres, vocês são professoras também. Então, o que existe de melhor, o que existe de mais, que merece mais aplauso e gratidão, e é até difícil não se emocionar. Vocês estão aqui representando realmente uma classe de pessoas às quais a gente deve muito, muito. E eu agradeço muito por terem vindo, agradeço muito pelo que vocês fazem, pelo exemplo que dão, por estarem se expondo pela nossa segurança. Então, uma gratidão enorme por vocês terem vindo aqui e por tudo que fazem. Agora eu deixo você encerrar. Fica até difícil fazer um encerramento depois da sua fala. A gente também fica bastante emocionadas, né? Em relação a isso, assim, nós somos professoras, mulheres, enfermeiras, as duas, nós somos enfermeiras, estamos compartilhando junto gestão, 2 pastas de tremenda responsabilidade, mediante esse enfrentamento dessa epidemia e de sustentação de um sistema único de saúde que a gente acredita que é o melhor. E assim, ver os profissionais de saúde recebendo essas parabenizações, deixa a gente bastante emocionado mesmo, porque apesar de estar na gestão, a gente ocupa outros espaços e a gente tenta também fazer o mesmo com os nossos profissionais. Então, assim, eu, enquanto subsecretária de Atenção Básica, eu tento a todo momento valorizar os nossos profissionais. Eu reconheço neles que eles são humanos, eles podem adoecer, eles adoecem também, e que muitos têm medo, como nós também temos. Nós não somos seres diferentes, nós também temos medo, mas, no entanto, nós estamos juntos. Então, assim, a gente coloca para eles isso e fica muito feliz de ver esse reconhecimento que está vindo da sociedade. Né? A gente está aqui hoje porque tem uma equipe que continuou o trabalho lá, né? E essa equipe é fundamental para que esse serviço todo ande e caminhe com sucesso, se Deus quiser. Nós não fazemos nada sozinhos. Fabiola, Ariadne, aplaudindo vocês, eu aplaudo todos e todas que estão nos protegendo, que estão batalhando, lutando aí pela nossa ciência, pela nossa saúde. Muito obrigado por terem vindo. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto, de novo tratando da questão de saúde. Vamos gravá-lo agora. Sempre somos muito francos com o pessoal de casa aqui, porque temos que dar o exemplo e parar também, cumprir o nosso isolamento também.
Muito obrigado às duas e espero que o programa tenha servido a propósito dele. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Até lá.